Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a minha mamoplastia redutora. Eu fiz ela há uns 4 anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Sim, eu era muito nova na época. Eu já vi gente falando que nem pode fazer antes dos 18, mas eu vim contar um pouquinho minha experiência, como é que foi a cirurgia, se eu gostei do resultado e tudo. Minha história com meus seios começa um pouco cedo, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Então, gente, quando eu tinha uns 8 anos de idade, um seio meu, né, que nem era seio na época, começou a ficar um pouco maior, né, dá aquele carocinho que sempre dá quando o seio vai começar a nascer. Só que eu era muito nova, então minha mãe ficou preocupada e falou pro meu pai me levar na médica de mama. E aí eu fui lá, e aí quando ela olhou pra minha cara, ela falou assim: você é a paciente mais nova que eu já tive na minha vida. E ela me examinou e tudo. E ela falou que era super comum, que eu realmente estava um pouco precoce, mas que era só desenvolvimento mesmo da mama. E aí tudo bem, eu fui desenvolvendo, crescendo. E aos 12 anos eu menstruei. Só que assim, eu menstruei, eu já tinha meu corpo quase todo formado. Eu tinha 1,58 m igual eu tenho hoje. Eu já tinha, assim, o corpo quase todo formado e tudo, pelo menos eu achava. Aí depois que eu menstruei, assim, meu peito, que já era um tamanho bom, vou ver se eu coloco aqui umas fotos de quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu já achava um tamanho ok. E aí meu peito cresceu muito rápido, do nada, depois que eu menstruei. Mas assim, eu já achava o tamanho do meu peito bom. Já era até uma coisa assim que às vezes me incomodava, porque eu comecei a ter seio muito nova. Então acabava que eu destacava um pouco das minhas amigas. Quando elas estavam começando a desenvolver, eu já tava assim, trocando número de sutiã. E aí eu me sentia um pouco incomodada, porque às vezes as pessoas olhavam diferente pra mim. Hoje o povo decidiu fazer viagem de avião, mas tudo bem. Eu me sentia já incomodada, porque acabava que eu destoava um pouco do meu grupo, né, das minhas amigas, dos meus colegas, e aí acabava que eu não gostava e tudo. Mas assim, não era nada que me incomodava, depois elas começaram a desenvolver também, umas mais, outras menos, como é normal. E aí, tudo bem. Só que aí meu peito cresceu muito rápido, Não, eu sei que eu trocava sutiã assim, mês a mês. E eu sou muito pequena. Como eu já disse, eu tenho 1,58 m, minhas costas são finas. E eu não tinha sutiã que suportava meu peito e que me cabia. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a aprender a costurar. Só pra conseguir ajustar os meus sutiãs ao meu corpo. Porque ou ele cabia meu seio, ou ele ficava certo em mim em relação às costas. E aí isso já era ruim, porque eu já não gostava tanto e eu não achava sutiã que comportava ele. E aí eu ia pra escola com 2, 3 sutiãs. E aí acabava, meu peito ficava muito maior do que ele já era. Mas assim, eu era tão implicada que se aparecesse um pouquinho a marca do sutiã, eu já ficava achando que as pessoas iam olhar. Então eu preferi ir com vários sutiãs pra não aparecer nada. Só que aí meu peito ficava grande. Então, assim, eu sempre estava insatisfeita porque era uma coisa que realmente me incomodava. E, assim, na sociedade a gente tem muito esse estereótipo, né? De que peito grande, que é bonito, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E, assim, minhas amigas também falavam: nossa, se eu tivesse o seu seio, não. Todos meus familiares: não, tão bonito, é grande. Nossa, você é sortudo e tudo. E eu, gente, eu não gosto. E eu não gostava mesmo, me incomodava, me pesava, não gostava. Era uma coisa que realmente me incomodava muito. E aí um episódio assim que eu lembro que me marcou muito, né? Eu já tinha uma relação meio complicada com meus seios, não gostava, eu não conseguia usar tipo blusa de alcinha assim. Nossa, eu tinha que usar a blusa com um tamanho talvez 2 vezes maior do que o meu por causa do seio. Então eu ficava com uma blusa larga
Tipo assim, eu lembro que no meu uniforme da escola eu tinha que usar M antes da minha cirurgia e depois eu cheguei ao PP. E tipo assim, eu não emagreci nem engordei. Era realmente só o seio que fazia isso. Eu não podia usar uma blusa do tamanho das minhas costas e tudo, porque ficava muito apertada aqui, mas ao mesmo tempo quando eu usava aqui, ela ficava grande, muitas vezes caindo. Então assim, era uma coisa desproporcional a mim mesmo. Era uma coisa assim que aparecia bastante, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu tava na praia com os meus pais e a gente foi numa loja de biquíni. E aí eu experimentei uns e eles eram lindos, lindos, lindos. Mas tipo assim, eu não gostava de nada no meu corpo, nada. Eles tinham que ter muita sustentação e normalmente biquíni não tem essa sustentação. E me incomodava e eu queria um biquíni. Meu peito era grande, mas eu queria um biquíni que tampava ele inteiro, porque eu ficava incomodada se as pessoas olhassem. Eu vou pegar uns biquínis aqui pra mostrar pra vocês como que eram os biquínis que eu usava na época. E vou colocar umas fotinhas. Eu pedi 1 minutinho, mas pra vocês foram 1 segundo, né? Quando eu cortei o vídeo. Mas eu peguei aqui e eu acho esses biquínis lindos até hoje, mas eu só consegui usar esses tipos de biquíni. Cortininha jamais na minha vida, então eu só usava esse tipo de biquíni. Eu tenho vários até hoje, eu acho lindo. Só que assim, era assim pra esconder mesmo, sabe? Então eu usava eles. E aí eu nessa loja, eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu não conseguia me sentir bonita, eu não conseguia gostar dos meus seios e eu era muito nova. Então a tendência era só piorar, porque eu tinha 13 anos de idade nessa viagem. Então assim, não tinha perspectiva de melhora. Eu não era gordinha, então não podia falar, porque normalmente quando você emagrece, o seu peito diminui, mas eu assim, sabe, não tinha o que eu fizesse pra ele diminuir naturalmente. E aí minha mãe e meu pai falaram, não, quando a gente chegar em BH, a gente vai te levar no médico pra ver se você já pode fazer e tudo. E aí eu já senti um alívio assim nas minhas costas, porque, né, era uma luz no fim do túnel. E aí eu cheguei em BH, consultei com 3 cirurgiões plásticos e todos falaram que eu podia fazer com a idade, que assim, eu escondia muito bem, porque eu chegava lá e eles achavam que não tinha o porquê eu fazer cirurgia, e aí quando eles iam me examinar, eles falavam que eu conseguia disfarçar muito bem e tudo, que eles não achavam que meus seios eram daquela forma. E, né, pela minha idade, era realmente assim, desproporcional totalmente, gente. E aí só uma pediu um exame de crescimento no endócrino, aí eu fui nele, ele nem fez o exame, ele falou, não, pela sua idade, pelo tempo que você já menstruou, você não vai crescer mais. E ele estava certo, tá, gente? Eu tenho 1,58 m desde os meus 11 anos de idade. Mas aí, aí foi isso, aí eles deixaram, e aí eu escolhi uma que eu tinha mais gostado, uma médica. E aí a gente programou tudo, e aí minha cirurgia foi marcada pro dia 13 de dezembro de 2018. E, nossa, eu tava radiante, gente. Eu tava muito animada, era uma coisa que eu queria muito, eu fiquei com muitas expectativas. E aí, uma semana antes da cirurgia, eu tive que fazer o risco cirúrgico. E quando eu fiz meu risco cirúrgico, que eram os exames de sangue, minha imunidade estava baixa, abaixo do necessário para cirurgia. Gente, aquilo foi um balde de água fria em mim, porque assim, eu sempre tive a imunidade mais baixa que o normal, então eu já sabia mais ou menos que eu tinha imunidade baixa, que ela iria dar baixa, mas quando a médica virou e falou que não ia dar pra fazer com a imunidade daquela forma, nossa, isso foi um sufoco. Até porque não era uma coisa que eu controlava, era uma coisa que eu sinto que eu tenho. Então, não tinha muito o que eu fazer pra essa imunidade, né, elevar em uma semana. E aí eu comecei a fazer exame de sangue todo dia, com urgência, pra ver se ela melhorava. Acho que eu tirei tanto sangue que no final quase que era uma anemia. Tô brincando, mas eu tirei bastante sangue e fazia exame, até que no segundo dia, deu vários abaixo ainda,
E no segundo dia, 2 dias antes da cirurgia, na verdade, o exame deu acima do necessário. Tipo assim, eu tava tomando suco de laranja, tentando aumentar a minha imunidade no que eu podia, mas era uma coisa muito do meu corpo, não tinha como eu ter certeza que eu ia melhorar até o dia da cirurgia. E eu tinha marcado 13 de dezembro pra dar tempo de eu me recuperar durante as férias. Então, assim, precisava ser naquela data, seria difícil mudar em cima da hora. Mas no final deu certo, dia 13 de dezembro, minha cirurgia estava marcada para 1 hora. Cheguei lá, a médica fez as marcações em mim e eu tava super animada, não tava muito nervosa. Aí colocaram o acesso em mim, me levaram para a sala, tinha muitos médicos, enfermeiros, anestesistas. Eu acho que tinha mais médico porque eles estavam assistindo a cirurgia. E aí eu lembro que o anestesista falou se eu tava ficando com sono, e eu lembro de eu ter falado que não, e no segundo seguinte eu não lembro de mais nada. Foi engraçado, porque eu falei tipo, não, e aí eu só lembro de eu acordando. Então, aí foi, minha cirurgia durou 4 horas, não coloquei prótese. Pela minha idade, pelo tamanho do meu seio, eu realmente tinha muito, tirou, e eu ainda continuo com bastante. Mas aí durou 4 horas, eu dormi mais 4 horas por conta da anestesia. E minha mãe fala que ela foi avisada que eu tinha saído da cirurgia umas 5 horas da tarde e ela só foi chamada por quarto às 9, porque tiveram que me acordar porque eu fiquei dormindo. Mas aí eu acordei e não, foi muito bom ver. Eu tava, com o sutiã cirúrgico, super inchado, mas eu já via que tinha diminuído muito e eu tava muito feliz. Então, não, pra mim foi um alívio. E aí chegou a hora de ir embora, fui embora no mesmo dia. E eu vim pra casa, fiz meu repouso. Em 3, 4 dias eu já tava ótima. Eu tinha até que cuidar porque eu não sentia dor, não tomei remédio pra dor nenhum dia. Então foi muito tranquila a cirurgia e eu tinha que acabar me cuidando pra eu não fazer muito esforço, porque como eu não sentia dor, eu só podia levantar o braço até aqui, mas eu queria levantar mais. Mas eu queria levantar mais. Mas assim, eu me cuidei. Mas era uma coisa assim, às vezes quando você não sente a dor, você acha que você não tá toda cortada, toda emendada, né? Mas a minha cicatriz foi um T invertido e a bolinha da auréola. E aí foi isso, cuidei, fiz os curativos, né? Meus pais me ajudaram. Minha mãe lavava meu cabelo e tudo. E aí, em pouco tempo eu já tava ótima. E a cicatriz foi sumindo e tudo. Só que assim, deu uns 6 meses e meu peito... Porque quando você faz, ele fica bem amarradinho e tudo, bem costuradinho. Então ele fica bem durinho. Mas depois passa um tempo e ele vai ficando mais natural. E aí, como eu já tinha, assim, como que eu posso falar? O vento abriu minha porta, mas tudo bem. Como eu já tinha um receio, assim, né, de meu peito voltar, o que era antes e tudo, eu fui na médica pra ela me examinar pela última vez, né, os retornos, e eu falei, não, porque ele tá voltando a ficar grande e tudo, e ela falou, não vai voltar, mas ele vai ficar mais natural e tudo. Só que aí eu já fiquei muito angustiada com medo dele voltar. E aí ai meu Deus, ele vai voltar. E aí minha mãe falou, se voltar a gente faz outra cirurgia. Eu falei, eu vou viver de cirurgia porque eu não quero que esse peito volte, nada disso, meu Deus. Eu já tava preocupada, né, porque foi uma coisa assim que eu gostei tanto, eu tinha gostado do resultado, então ter a perspectiva de voltar ao que era foi muito ruim pra mim, mas
tô aqui pra falar que não volta, tá, gente? Fica mais natural, óbvio. Principalmente porque eu não coloquei prótese. Meu peito é totalmente natural. Não natural, né? Porque eu já fiz uma cirurgia, mas assim, não fica com aspecto de que foi modificado, que eu já fiz uma cirurgia e tudo. Então ele fica um peito natural, mas assim, melhorou muito o tamanho. Hoje em dia eu utilizo um sutiã de uma marca que ele tem um tamanho de busto e um tamanho de costas. Eu uso o maior busto para as minhas costas, ou seja, hoje em dia eu tenho o maior busto para minhas costas depois de passar por uma cirurgia. Ou seja, antes de eu fazer minha cirurgia, nem existia sutiã nessa loja, por exemplo, que é uma loja especializada em um tamanho de costas e um tamanho de seio. Então realmente era muito complicado, era desproporcional. E hoje em dia eu me arrependo zero da cirurgia. Foi muito bom pra mim. Eu melhorei em vários aspectos, não só no estético. Eu mudei minha postura não só pelo peso, mas também porque eu me senti mais confiante e me deu mais confiança para outros aspectos da vida também. E hoje em dia eu me arrependo zero, já tem uns 4 anos que eu fiz. A cicatriz é mínima, 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 mínima. Às vezes eu esqueço, de verdade, é muito tranquilo. Pra mim foi uma experiência ótima e eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer. Assim, às vezes a gente escuta muito sobre silicone e tudo, mas existe esse outro lado da moeda de pessoas que realmente não gostam. E hoje em dia eu me arrependo zero, fiz muito nova, mas não, foi um alívio desde cedo. Então, eu indico vocês, se vocês têm vontade de procurar um médico, ver se tá na hora, se é o caso, se é tranquilo de fazer, porque pra mim foi muito bom a experiência. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo, posso fazer um outro vídeo comentando sobre o assunto. Muito obrigada por assistir, um beijo, tchau, tchau!